Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Primeiramente, quero agradecer a mim a oração de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Vamos hoje estudar da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, transmigrações progressivas é o item, e as perguntas são as 195 e 196. Vamos passar então a leitura da pergunta 195. A pergunta é a seguinte: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele, responde ele, que assim pensa, em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refriaria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos sépticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que se fez cálculo errado, e então sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso. E é essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se indefinitivamente. Kardec então faz uma observação após essa resposta dos espíritos. O homem que ocupa uma posição mal deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de suas tribulações da vida terrena são consequências das suas imperfeições. Procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno em que não acredita. Então, vamos estudar essa pergunta e essa resposta, né? A pergunta é: será que esses que pensam que podem deixar para depois fazem uma boa avaliação? E o Espírito fala: olha, esses são incrédulos, eles não creem em nada, não acreditam na continuidade da vida, né? Não têm consciência da grandeza que é a vida e das possibilidades que Deus está colocando à sua disposição. Vamos lá no capítulo 7, que trata dos pobres de espírito. No item 10, aquele que se eleva será rebaixado. Kardec fala sobre os incrédulos da seguinte maneira: poderia Deus tocá-los por meio de manifestações retumbantes? E ele mesmo responde: poderia tocar. Deus é capaz de tudo, ele pode tudo. Mas logo depois ele pergunta: mas que mérito teriam eles? Nós sabemos que tem pessoas que falam assim: mesmo que eu visse, eu não iria acreditar. Então, continua Kardec, quem se nega a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-lo. O orgulho
é a catarata que lhes tolda a visão. Como Deus não deixa ninguém ao abandono, daí, primeiramente, corrige o orgulho. Isso vai se dar como? De modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade. Então, o plano da vida é o seguinte: eu hoje não creio, mas com o caminhar da vida vão me acontecendo certas situações que eu vou amadurecendo, que eu vou compreendendo e refletindo melhor no que está me rodeando. Por que eu estou sofrendo? Por que as coisas acontecem desta maneira comigo? E isso faz com que a pessoa mude o seu modo de pensar. Lá na Filosofia Espírita do Milanês, no volume 4, ele fala que nossa faixa evolutiva ainda nós estamos condicionados a ter problemas e dores no caminho da humanidade, porque só assim que nós vamos nos modificar. E fala ele, a alma encarnada ou fora da carne, que pensa em ludibriar as leis de Deus, se engana. Esse fato é inspirado pela ignorância. Tudo que fazemos e falamos, pensamos e sentimos, olha, fazemos, falamos, pensamos e sentimos, tudo fica gravado primeiramente em nossa consciência e depois no éter cósmico que pulsa no universo. Quantas vezes nas obras de André Luiz nós observamos os orientadores falando para ele: concentre-se na mente deste enfermo e veja o que está acontecendo nesse sono dele. E André Luiz então se concentra e vê cenas de assassinato, cenas de mágoa, cenas de traição. Por que isso? Isso está gravado na tela mental daquele sofredor, que está em sono, mas está vivendo aqueles fatos que o levaram àquela condição. E ele fala ainda, isso também está gravado no éter cósmico que pulsa no universo. Numa outra publicação, Bezerra de Menezes faz com que apareça uma tela sobre uma determinada situação de uma pessoa enferma. Então, explicando o que Milanês está nos mostrando, né? Esforcemos, continua ele, mesmo que nos custe suor e sacrifício. Se erramos hoje, trabalhemos para que não erremos de novo amanhã, porque a luz se acende do aperfeiçoamento espiritual dia a dia, passo a passo. Mais uma lição para a gente. Nós não vamos pular etapas. Nós não podemos pular etapas. A nossa reforma íntima, a nossa transformação, que vai colaborar para a melhoria da Terra, ela vai se dar pouco a pouco e precisa de um elemento importante chamado tempo para que se dê. Precisa que nós amadurecemos. Continua ele. Não esperemos somente por Deus, acreditando que Ele, sendo Pai, faz tudo por nós. Ele mesmo deixou uma parte para cada criatura. O que Ele já fez em nosso favor já é grandioso. Usemos de todas as forças e aproveitemos as oportunidades que surgem no nosso caminho e avancemos. Oportunidade de nos instruir,
oportunidade de servir, oportunidade de olharmos para o lado e, de alguma maneira, dirimirmos o sofrimento de quem caminha conosco, oportunidade de vibrar por dias melhores no mundo, neste planeta que Joana de Anjos chama de planeta educação, né? E ele fala assim: o que pudermos fazer hoje, façamos, porque o amanhã faremos mais, porque já começamos hoje. Então já temos uma vantagem amanhã se nós começarmos a nos modificar hoje. Emmanuel, na leitura indicativa do estudo de hoje, numa página chamada Reencarnação e Progresso, essa página é do livro Religião dos Espíritos. Ele faz uma série de analogias, né, do nosso progresso e do nosso adiantamento. Primeiro com a semente, ele fala assim: a semente no celeiro é uma casa ideal para ela, está junto de outras sementes, né? Ali se congrega, né, uma intimidade entre essas sementes, mas se demorar muito, né, em demasia, esse plantio, e elas ficarem lá no celeiro, elas vão degenerar, né? Porque elas estão sem a ação dos agentes químicos que fazem com que elas progridam e se transformem em planta. E isso só vai acontecer quando ela é colocada na terra. Olha que figura que Emmanuel está nos falando, né? Não adianta a gente ficar no mundo espiritual esperando progresso, porque nós só vamos progredir quando entrarmos em contato com as coisas da terra, assim como a semente, né? Aí, ao replantio, embora padeça solidão, abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida, em forma de verdura, flor, espiga e pão. Que maravilha essa figura, né? Ele também faz uma comparação com a argila, né? Que ela está lá jogada no meio do deserto, e aí o olheiro vai lá, pega aquela argila, trabalha no forno e daqui a pouco ele surge com um prato de porcelana maravilhoso, né? Então ele fala assim: além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor das afeições caras, né? Condicionada ao campo das afinidades, em que se expressam as emoções e desejos, nós vamos encontrar nossa família espiritual, né? Lá com muita alegria que nos recebe. Aí ele anota: todavia, superada a fase do justo refazimento, aparece a ociosidade, que, se for mantida, faz com que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. Ele fala assim: é por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Nós temos um tempo para ficar lá, porque nós temos que voltar, porque nós ainda temos uma pauta a limpar, né? E isso acontece aqui por baixo, acontece no nosso agora. Lembre, nós estamos encarnados, nós estamos na época de limpar a pauta, né? Nós viemos para cá para isso, né? Aí ele continua na sua página, e eu quero dizer até que no final da nossa conversa de hoje, eu vou colocar essa página tão bonita que ela é no nosso WhatsApp, do nosso grupo. Então ele fala assim: toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento. E toda fonte que desiste de caminhar, então a água saiu da terra, é a fonte, mas ela não quer ir para frente, ela não quer caminhar. Com receio da pedra e do lodo que ela vai achar na caminhada, nada mais seria que água parada na calmaria do charco, né? Outra figura também muito importante, né? Muito esclarecedora. E ele fala assim: olha as comparações que ele nos apresenta,
nessa página sobre necessidade da reencarnação. O mundo é, assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Estou falando de vocês, nossos explicadores, né? A cada noite vocês chegam aqui e nos dão explicações de diferentes matizes importantes para cada um de nós. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior, que podemos aproveitar segundo nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Nós estamos tratando esse momento que nós estamos vivendo como um momento abençoado. É isso que Jesus, Emmanuel está nos propondo com relação a Jesus, né? Dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Muito bem. Vamos agora, então, para a pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Então Kardec está perguntando se essa vida aqui na Terra não é a Terra não é uma espécie de crisol. Crisol é o cadim. Cadim é uma peça de laboratório feita de porcelana que pode suportar altas temperaturas e é nela que nós derretemos metais, derretemos ferro, derretemos ouro, derretemos chumbo e os ourives, para retirar as impurezas do ouro, usam essa peça, esse crisol ou cadim, né? Então ele está perguntando, será que a Terra não seria uma espécie de crisol ou de cadim, onde nós somos colocados, para nos livrarmos das impurezas? Né? Aí o Espírito responde o seguinte, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, os espíritos, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, voltamos àquela primeira pergunta, não é? Conforme os esforços que empreguem, se eu empregar mais esforço, menos tempo. Se eu empregar menos esforço, vou demorar mais. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que detém. Então, essa pergunta comporta uma outra pergunta letra A, da 196, que é a seguinte: é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influencia sobre o corpo? Responde o espírito: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, na ordem de importância, o que será melhor a gente cuidar? Do corpo ou do espírito? Não estamos falando para nós dele ficarmos com desleixo com o nosso corpo. Temos obrigação da higiene, do cuidado da saúde, de se preservar, né? O corpo, de se expor, esse corpo, a excessos, a contaminações, né? Para que ele possa ser o veículo do espírito.
Mas o mais importante dos nossos cuidados serão para o nosso espírito. E Kardec agora faz então uma figura do nosso progresso com relação ao suco da uva. Então a observação dele é a seguinte: o suco da vide, da videira, nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor, que se chama espírito, ou álcool. O corpo contém o espírito, né? Mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, o espírito, enfraquecido por essas matérias estranhas, né, que foram adquiridas em encarnações anteriores, em erros, em desvios que nós tivemos em encarnações anteriores, né? Esse espírito, esse álcool, precisa ser trabalhado. Então ele continua: esta só chega à pureza absoluta, né, o espírito, depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, assim como para nós conseguirmos o vinho com um determinado sabor, com um determinado teor de álcool, ele tem que se livrar de uma série de outras substâncias para ser, então, purificado e chegar à sua forma final. Nós também temos que vir para esse alambique aqui, que é o corpo, para que nós possamos nos purificar, para que o nosso espírito possa se livrar das impurezas. Djalma Santos, no livro Estudando o Livro dos Espíritos, de autoria dele, de Idave Silva, ele fala o seguinte sobre essa questão 196. As reencarnações funcionam como filtros do grande laboratório da existência. Passando por elas, deixamos algumas impurezas e saímos mais limpos, mais instruídos do que chegamos. Os grandes testes para o espírito estão na vida material, onde há tentações e os desvios de rota. É preciso ser forte, ter foco, ter consciência e seguir os bons exemplos de bondade e ética. Milanês continua comentando essa questão 196, no mesmo livro que já citamos anteriormente. Ele fala assim: tirar as atribulações dos espíritos é o mesmo que tirar as crianças de junto dos pais e a juventude das escolas. O esforço e os problemas visam levar a alma ao verdadeiro discernimento, compreendendo que sem amor não existe solução para nossos desempenhos. Não se desperta por simples querer, por xaropes, por pílulas. Isso é um processo do tempo que amadurece os sentimentos em todas as vias do saber. Tranquilidade e felicidade são conquistas a preço de quê? De esforço, de dor, de sacrifícios e do grande colaborador que é o tempo. O corpo é um depurador que vai modelando a alma passo a passo, de vida em vida. Poderemos encontrar quem nos dará toques para a compreensão dos meios de adquirir a felicidade. Isso é a misericórdia e a bondade de Deus, que faz com que sempre a gente encontre sirineus,
Até o mestre, na subida lá do Calvário, aceitou a cooperação de um sirineu, não é? Então, nós temos amigos que nos alertam, amigos espirituais que nos alertam através da literatura espírita, amigos que fazem estudos para nós. E hoje nós somos banhados por diferentes amigos em diferentes locais, né? Quase toda noite nos chamando a atenção, nos dando esses toques, né? Aí nós vamos lá no livro Os Mensageiros, que é aquele livro que nós íamos começar a estudar antes da pandemia, de André Luiz, e Aniceto, que é o orientador de André Luiz e de Vicente, estavam num posto de socorro próximo à crosta terrestre. Esse posto de socorro era dirigido pelo Alfredo e pela sua esposa Ismália. E lá, no tempo que ele estava lá, houve um encontro social, um casal, Bacelar e a sua esposa, e a sua filha Cecília e a sua sobrinha Domina, que trabalhavam num posto de socorro próximo chamado Campos da Paz. Eles chegaram para um encontro com aquele casal que estava naquele posto que André Luiz estava. Então, em conversa com André Luiz, essa moça, Cecília, falou o seguinte: estou trabalhando muito para alcançar o prêmio de visita a nosso lar. André então fala, nosso lar é uma colmeia, reúne muitos sofredores. Mas ela está se referindo às possibilidades dos cursos, né, que ela poderia fazer nas universidades que tem em nosso lar. Né? Cecília então observa para André. Creia que os sofredores que já atingiram o seu núcleo, nosso lar, se encontram a caminho de excelentes realizações, já sentem remorsos e arrependimento indicativo de renovação. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campos da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá em nosso lar existe muita gente que ainda chora, mas aqui em nosso meio há muita gente que se revolta. Atendemos doentes que não acreditam na própria enfermidade. É o incrédulo, né? Somos nós, muitas vezes, que cometemos delitos que não são delitos para o mundo, mas são delitos para a nossa alma, né? Como estamos próximos da Terra, a influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Por outro lado, não passamos sem instrutores abnegados que procedem de zonas superiores e nos assistem. Depois de algum tempo, muitos dos nossos enfermos assistidos são socorridos e restabelecida a saúde espiritual fixam na colônia. Campos da Paz é um avançado centro de enfermagem. E ela acrescenta, de 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro. No exterior, olha que coisa maravilhosa que ela vai falar agora. No exterior, o trabalho é rigoroso, é incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Ela está em serviço, ela está efetuando a caridade para se elevar. Então ela sente aquela sensação do dever cumprido, né? E aquela paz que ela confessa, mal sei explicar. A gente traz esse conhecimento aqui, que a espiritualidade nos mostra, para alertar que nós temos que vencer e trocar de hábitos e de vontades para nos libertar das nossas amarras aí do passado, né? Vamos aproveitar essa oportunidade do agora, né?
Nós estamos nesse momento aqui justamente para exercer a nossa libertação. Porque aqui é o melhor lugar para a gente fazer isso. Os Espíritos estão nos orientando. E olha como Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, resume a frase do caminho do nosso sucesso. Uma frase breve. Ele fala assim: caridade e humildade, a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Está tudo escrito aí, numa frase pequenininha. Né? Vamos terminar, então, com um poema chamado O Irmão. Veja como é que Alfonso Guimarães, um poeta mineiro que psicografou para Francisco Canto Xavier e grafou esse poema no Parnaso de Além Túmulo, nos fala do irmão, mas na realidade, esse irmão somos nós. Olha o que ele fala. O irmão. Por que ajuizas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava à mente pela voz do trovão e lhes erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o desertou por isso. Deu-lhes novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou no fundo dos abismos, como um pai carinhoso em busca da criancinha abandonada. De tempos em tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para o sol do trabalho, e sorrisse outra vez. Não observas o seu caminho áspero, a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo o que possui de melhor. Ama-o, faz-lhe o bem que possas. Será, se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. Poema de Alfonso Guimarães. Meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Jesus e agradecer esses ensinamentos que os benfeitores nos trazem para nos advertir sobre a nossa responsabilidade. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estudos. Assim falando, nós estamos querendo gravar essas lições. Mas auxilia-nos, Senhor, para que a prova, no nosso dia a dia, se dê com êxito e que a lição realmente seja aprendida. Queremos, Senhor, aproveitar a oportunidade dessa união de pensamentos para vibrar junto aos nossos irmãos. E hoje, especialmente, junto aos nossos irmãos que procuraram deliberadamente o fim da sua vida através do suicídio. Onde quer que estejam, que possam ser assistidos por Maria e sua falange. Obrigado aos amigos da espiritualidade. Obrigado aos benfeitores da Casa de Conselheiro, pelo apoio e sustentação que nos oferecem a todos nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, em Teu nome e em nome do nosso Pai amantíssimo, nos despedir na Tua paz.
Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.